Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Gênesis 14, verso 17 a 20. Gênesis 14, versos 17 a 20. A palavra de Deus diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Pai, nós honramos o Senhor nesta hora, nesse dia, e cremos do fundo do nosso coração naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nas nossas vidas. Realmente acreditamos que o Senhor tem nos conduzido a caminhos que o Senhor já previamente tinha planejado para nós, e entendemos que esses caminhos são caminhos de bênção, de vida, de progresso, de avanço, de cumprimento de propósito. E nessa manhã, nesse dia, Pai, nós queremos submeter o nosso coração à Tua vontade. Queremos submeter as nossas vidas totalmente ao Senhor, para que realmente aquilo que o Senhor quer realizar se manifeste sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo e continua tendo liberdade no nosso meio, nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós te damos liberdade de falar conosco, de agir nos meandros do nosso coração, de acessar lugares que nem nós mesmos temos condição de acessar. Nós damos liberdade ao Senhor extrair de nós aquilo que já está dentro de nós, mas que muitas vezes está oculto, retido, Pai, por situações traumáticas, por sistemas de crenças negativos impregnados ao longo da nossa história, por situações circunstanciais ao nosso redor. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus, de fazer em nós aquilo que o Senhor já projetou, que nós seríamos nesse tempo, que nós viveríamos nesse tempo. Por isso, vem neste lugar, vem sobre cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, porque queremos de fato, Pai, submeter a nossa vida, os nossos pensamentos, ó Pai, os nossos sonhos, as nossas intenções ao Senhor, porque compreendemos, ó Pai, que tudo aquilo que projetarmos, por melhor que seja, nunca chegará aos pés daquilo que o Senhor projetou para nós. Nós queremos subir aos Teus pensamentos, nós queremos acessar os lugares altos nesta hora, nós queremos atingir os lugares, ó Pai, celestiais, aonde realmente a nossa humanidade é sucumbida e somente o Teu Espírito que está em nós prevalece. Por isso vem, Espírito de Deus, vem sobre os nossos corações, compreendemos aquilo que o Senhor quer fazer e submetemos as nossas vidas ao Senhor em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Semana passada eu passei mal, cedinho, quando fui acordar para preparar a palavra. Daí ativei o pastor Jefferson para ministrar. E com certeza qualquer coisa que eu preparasse naquele dia não seria tão bom quanto aquilo que foi ministrado. Sabe por quê? Porque era aquilo que Deus queria que fosse ministrado. Não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com o que Deus quer fazer no tempo que Ele quer fazer. Amém? Então, falei com o pastor Jefferson cedinho, 6:30 da manhã, e falei: é contigo, não posso ir. E foi uma bênção, fui ministrado lá em casa, foi tremendo. Ele falou sobre desmantelar ou desmistificar, os sonhos de Deus, e diversas coisas ele trouxe ali, inclusive a respeito da vida de Abraão, a caminhada de Abraão para a conquista da terra, mas acima de tudo para o estabelecimento de um propósito, que era ter um filho e consequentemente
o estabelecimento de uma grande nação, que seria a nação de Israel. E ele falou dos desafios, né, de Abraão para viver sacrifício e entrar na porta certa, de não querer entrar na porta que Deus fechou. E foi maravilhoso, foi tremendo, foi glorioso. Quando eu falei para ele, tinha me vindo uma impressão a respeito desse texto que eu li para vocês. Eu até quase quis passar para ele, Jeff, parece que me veio uma impressão aí a respeito desse texto, né? Quando Abraão se encontra com Melquisedeque. E eu quase falei para ele pensando que era isso que ele deveria ministrar. Então, na realidade, ele falou de outras coisas a respeito de Abraão, e eu entendi que essa era uma palavra que Deus queria trazer para nós nesta manhã. Amém? Mas tudo começou com aquilo que o Jeff disse na semana passada, quando Abraão, em Gênesis 12, recebe algo de Deus, recebe uma direção de Deus, né? E para eu e você vivermos os sonhos e os propósitos de Deus, queridos, tudo começa com uma palavra, com algo que Deus nos diz, num tempo preciso, num tempo específico, e acima de tudo, em primeiro lugar, o que eu e você devemos carregar para o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas é uma palavra. Quem não tem palavra, não se mova. Quem não tem palavra, não dê um passo nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Quem não tem uma palavra, não faça nada. Mas a partir do momento em que Deus liberou uma palavra, eu e você temos uma responsabilidade. Corresponder ao que Deus falou. E aí muita gente se perde ao não corresponder ou a não entender o tempo e o modo de Deus para a sua vida. E muitas vezes retrocede não pelo fato de simplesmente ter ficado para trás. Perceba isso. Quando a gente retrocede, quando Deus nos dá uma palavra, estamos num determinado lugar, eu quero fazer aqui, dar um exemplo para você, estamos num determinado lugar, numa caminhada que já tivemos. Deus nos deu uma palavra, essa palavra era para eu me movimentar para um nível diferente. Quando eu e você retrocedemos, quando já deveríamos estar no nível à frente e ficamos paralisados. Então a paralisia diante de uma palavra de Deus é um retrocesso. A paralisia diante de um comando de Deus é um retrocesso. Não é uma atitude prática de voltar para trás, o que pode acontecer também, e retornar, mas simplesmente ter ficado aonde Deus já disse que não era mais para ficar. Eu e você retrocedemos. Por quê? Porque nesse tempo era para eu e você, se Deus nos deu uma palavra, estarmos aqui. Se permanecemos, retrocedemos. Precisamos entender isso. Então Deus deu uma palavra para Abraão. E essa palavra era uma palavra de comando para ele sair da terra. Deus não disse para onde, Deus não disse como. Deus não disse exatamente em que direção. Deus simplesmente disse para sair. E aí, queridos, é um dos desafios que eu e você enfrentamos também, porque nós queremos tudo desvendado, nós queremos tudo claramente desvendado para às vezes darmos um passo que Deus nos pediu para dar, e isso não necessariamente vai nos levar a um lugar de fé. É por isso que Abraão está na galeria da fé. Por quê? Porque ele deu um passo em direção ao desconhecido, e o desvendar dos mistérios de Deus para a sua vida começaram a acontecer conforme ele deu um passo. Então não se mova se Deus não te deu uma palavra, mas se mova se Deus te deu uma palavra, porque senão você vai retroceder. Abraão carregou essa palavra. E às vezes a única coisa que nós temos é uma palavra. Às vezes a única coisa que nós temos é uma palavra. Enquanto Abraão estava caminhando rumo a uma terra que ele não conhecia, o que ele carregava? Uma palavra. O que fazia com que ele permanecesse andando para frente? Uma palavra. O que o conduzia ao progresso, ao avanço? Uma palavra. Então, possivelmente em diversos momentos ele se lembrava da palavra. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Queridos, Deus nos dá recursos para cumprir um propósito. E o primeiro recurso que Ele nos dá é a própria palavra dEle. E é uma palavra inegociável. E o que Deus diz, Ele diz. O que Ele disse, Ele disse. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender ou se enganar. Ele cumpre aquilo que Ele disse, se eu e você nos movermos para aquilo que Ele disse. Amém?
Então Abraão, ele se moveu, e o que ele carregava? Qual era o recurso primário dele para cumprir o seu propósito? Uma palavra. Deus não nos pede para cumprir o seu propósito, ou porque só entendemos que Deus tem um propósito, nós saímos. Não. Qual é o recurso primário? Uma palavra. E aí é o ápice da fé que eu e você devemos ter, porque ouvimos de Deus, de um Deus que não vemos, não enxergamos de forma natural, não foi alguém naturalmente que falou comigo, com você, mas o nosso Deus trouxe ao nosso espírito realmente a convicção do que deveríamos fazer, e carregamos isso para o cumprimento do seu propósito, e esse é o mais alto nível de fé, porque cremos numa palavra. Mas palavra de quem? Daquela pessoa. Procure esse Deus naturalmente, para ver se você vai encontrar, ou para explicar para alguém que foi dele que você ouviu. E quando a gente fala para pessoas que não têm experiências com Deus, elas se sentem escandalizadas e quase sai um semi-sorrisinho de deboche, falando assim: esse está doido. É ou não é? Se você não for chamado de doido, ou se no mínimo uma expressão de alguém que você falou a respeito de algo que Deus tinha para você, não aparece, de que, meu Deus, que louco. Porque a gente não precisa ouvir, a gente olha e já sabe que a pessoa está te chamando de doido. Sim ou não? Eu já olhei para vários rostos e já descobri que a pessoa, o pastor está louco. O rosto da pessoa denunciava isso. E às vezes a gente vai já para os argumentos. Você vê o sorrisinho, né? É o sorrisinho de Sara para o anjo. Lembra? Ela riu por dentro. A Bíblia diz. Sabe a pessoa que ri por dentro? E a gente vai para os argumentos tentando convencer a pessoa de que nós ouvimos. Quem ouviu foi você, querido. Você não tem que convencer o outro de ouvir Deus. Isso acontece na relação conjugal. Quantas vezes Deus me deu já uma impressão, e eu tentar argumentar com a Ana Paula de que aquilo é de Deus, se ela ainda não teve da parte de Deus que aquilo é de Deus, é falência. Meu Deus, a gente vai para qualquer lugar, menos por cento da vontade de Deus, porque o nível de argumentação é altíssimo. Nosso, meu para com dela, eu querendo convencer, o dela para comigo, e vice-versa. Ela teve uma impressão profética, e de repente ela viu antes do que eu. E quantas vezes isso aconteceu? Só que eu sou o responsável. Então a palavra final vem minha. Então é mais difícil para ela ainda. Essa expressão não estava no script. Ela nem riu por dentro, ela riu por fora. E é verdade. Mas às vezes que tanto ela tentava me convencer, porque ela já carregava uma convicção interna, tanto eu tentava convencer, a gente ia para qualquer lugar e piorava, queridos. Qual que é o melhor desafio? Deus fala, a respeito da Ame foi assim, Deus me deu uma impressão. Eu falei para ela, foi um absurdo para ela. Ela não falou um absurdo no sentido, meu Deus, mas amor, não vejo nada disso. Não tem lógica. Eu falei, amor, vamos orar. Ora. É uma mulher de Deus, tenho convicção disso. Tem relacionamento com Deus. Se Deus falou comigo, vai falar com ela. Porque em desacordo nós não vamos para essa empreitada. Até porque era desafiadora demais para ir sozinho ou ir de forma desordenada. Então, tempos depois Deus vem e fala. Hoje, um pouquinho mais maduro, né? A gente, quando ouve uma palavra, a gente já... Não, Deus vai falar daqui a pouco. Se for de Deus, tanto ela para comigo como comigo para com ela. E Deus fala, queridos. Mas a palavra Deus dá para nós. Agora, se as forças externas são maiores do que a voz de Deus dentro de você, sabe o que vai acontecer com essa semente? Ela vai sucumbir. E muita gente perde o time de Deus por isso. Sabe a semente que cai no solo pedregoso? Sabe a semente que cai à beira do caminho? É a palavra. As forças externas, elas têm mais autoridade sobre nós do que a própria palavra de Deus. Foi Deus quem retirou a palavra? Não. É o meu coração que não estava preparado para ouvir aquilo ou guardar aquilo. Então,
A matéria-prima para o cumprimento do propósito, que é o recurso básico para a gente cumprir o propósito, é a palavra de Deus. Até hoje eu lembro do que Deus me falou a respeito da AME há mais de 10 mil anos atrás. Nossa! Há mais de 10 anos atrás. Queridos, eu não nasci há mais de 10 mil anos atrás. Foi o outro profeta que nasceu. Há 10 anos atrás. Já estava no coração de Deus há mais de 10 mil anos atrás. Deus falou. Até hoje eu me lembro e muitas vezes sou revigorado por causa daquela palavra. Abraão ouviu Deus. Os desafios eram imensos. Qual era a matéria-prima, o recurso básico para o cumprimento do seu propósito? A palavra. Tudo começou com uma palavra. E ela às vezes vem aqui, impressões interiores. E ele teve vários desafios, levou Ló, e a gente já contou tantas vezes as histórias aqui a respeito de Abraão. E numa dessas caminhadas ele encontra com esse cara aqui, Melquisedeque. Ele tinha acabado de guerrear, tinha se aliado a 5 reis, guerreou, ganhou, e pós-guerra ele se depara com Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece no cenário bíblico do nada e vai embora do nada. Ninguém literalmente sabe de onde ele veio, no sentido assim, meu Deus, alguém falou mais dele em algum momento, só sabia que ele era o rei de Salém. Mas quem? Que contato? Com quem? Quem mais falou? Qual outro momento que ele apareceu no cenário bíblico? Nós estamos falando de Abraão, o patriarca, o grande patriarca, aquele que é um dos primeiros na galeria da fé, aquele que foi o pivô do estabelecimento da grande nação de Israel, aquele que tinha sido chamado por Deus para o estabelecimento de um grande propósito. Tudo começou em Abraão no que diz respeito à formação do povo de Deus. E de repente ele se depara com Melquisedeque no meio da caminhada. Quem é Melquisedeque? A Bíblia fala que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote. Mas espera aí, até o momento, do ponto de vista da nação de Israel, não tinha se estabelecido o reinado, porque só foi acontecer com Saul, e também o sacerdócio só foi acontecer com a tribo de Levi, de Arão, depois do êxodo, com Moisés no comando, lá para frente. Antes desse momento não havia sido falado sobre sacerdócio, depois desse momento até Arão não havia sido falado sobre o sacerdócio, nesse momento não havia sido falado sobre o dízimo, e só depois na lei, na constituição da lei, havia sido falado sobre o dízimo. O estabelecimento da lei. Mas aqui Abraão, anos antes, se encontra com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, e ele o abençoa. Esse Melquisedeque dá pão e vinho, e Abraão depois dizima na vida dele. Sendo que ninguém pediu para fazer isso, sendo que ninguém não havia instituído nada. Queridos, nessa empreitada, a pastora Ana falou aqui a respeito do sacrifício uns 2 domingos atrás, 3, porque foram 2 palavras. E ela falou daquela visão de Abraão a respeito do sacrifício de Isaac. E no momento que ele teve a visão da ressurreição do próprio Cristo ali, no sentido do que aconteceria, se eu vou sacrificar, eu tenho convicção de que Isaac vai ressuscitar. Queridos, mas quem é esse Melquisedeque? Quem é esse cara que pega o patriarca, o cara que Deus está querendo construir uma história de um povo, começar com ele, e de repente ele se depara diante desse camarada, e esse camarada o abençoa, ou seja, ele é superior a Abraão.
Eu não tenho como fazer um estudo aqui detalhado, porque eu vou precisar falar exatamente aquilo que Deus me pediu para falar hoje. Mas, queridos, ele é uma sombra do próprio Cristo. Porque se você for para Hebreus capítulo 7, ele vai discorrer todo o sacerdócio de Cristo, sendo como sumo sacerdote, que não veio da tribo de Levi, porque Jesus não veio, ele veio da tribo de Judá. Então, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era um sacerdote que não era de tribo nenhuma, que apareceu do nada, que chegou no cenário bíblico, que simplesmente apareceu para abençoar Abraão. Então, Melquisedeque, queridos, é um tipo de Cristo. Não tem como a gente afirmar, e ninguém ousou fazer isso, de que ele era a própria manifestação de Jesus na terra para um encontro com o próprio Abraão. Mas ele fazia referência total. Por quê? Se você for para Hebreus capítulo 7, você vai ver que ele não tinha genealogia, ele não era antes de tudo e depois de tudo, não sabia de onde veio, para onde foi, simplesmente apareceu. Deus usou essa figura, queridos, para o estabelecimento de um grande propósito na vida de Abraão. Um recurso extraordinário que Deus liberou para Abraão, para o cumprimento do seu propósito. Um recurso maravilhoso. Ele tinha acabado de vir de uma guerra, ele se depara com Melquisedeque, uma figura de Cristo. O que ele dá para Abraão? Pão e vinho. Hoje nós vamos participar da ceia. Qual é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus? Pão e vinho, ou suco de uva. Então, Melquisedeque representa Jesus Cristo. O sacerdote, que não tinha sido ainda instituído pela lei, o rei, que a nação de Israel nem sabia que um dia teria, e abençoou Abraão. Essa é a visão espiritual da coisa. Que é extraordinária, queridos. Tudo começa em Deus e tudo acaba com Deus, querido. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Jesus. Espera aí, mas nós estamos falando de Abraão. O herói da fé. Sim, nós estamos falando de Abraão. Toda visibilidade em cima de Abraão. Toda notoriedade em cima de Abraão. É simplesmente um reflexo do espelho que é Jesus na vida dele. Toda visibilidade em cima de um homem, toda notoriedade em cima de um homem, é só o reflexo do espelho que é Jesus. Tudo é sobre Jesus. Abraão, queridos, ele era o pai, ele seria o pai de uma nação. Não tinha nem filho, eu e você sabemos de toda a história. Não tinha filho, estava velho e tal. Qual era o propósito do estabelecimento dessa nação, queridos? Qual era o propósito? Só ter um povo? Não, a chegada do Messias, anos e anos e anos depois. Um filho nasceria, Jesus Cristo, que se tornaria o sumo sacerdote, aquele que abriria o véu para que não somente ele, como sacerdote, estivesse na presença do Pai, mas para que todos nós pudéssemos lá entrar também. Mas o filho, antes de ser filho, ele vem e abençoa Abraão, na figura de Melquisedeque, dizendo assim: eu sou o princípio e eu sou o fim. Não foi a nação de Israel constituída em Abraão, foi tudo por causa de Jesus, foi tudo nele, tudo começa nele e tudo termina nele, queridos. Não é sobre um homem, é sobre Cristo Jesus e o seu poder maravilhoso. É sobre Jesus. Jesus veio como homem aqui para morrer numa cruz. E ele aqui na figura de Melquisedeque, querido, ele abençoa o patriarca para o estabelecimento de uma genealogia que chegaria nele lá na frente. E ele dá pão e vinho, os símbolos da redenção, do sangue e do corpo moído.
Não tinha nada instituído ainda sobre pão e vinho. Não tinha nada falado sobre ceia, queridos. Uma figura de Jesus Cristo e do que Ele faria por nós na cruz. Olha aqui. Tudo é sobre Ele. Tudo é por causa dEle, Jesus. Eu só preciso ficar atento para participar da história dEle. Não é a minha história, não é o meu propósito, não é o meu sonho. É o sonho dEle, é o propósito dEle. É sobre Ele, queridos. Eu só não quero estar fora desse projeto. Eu quero participar da história de Jesus, aonde eu me encaixo, Jesus, para fazer o teu nome conhecido. É sobre Ele. É por causa dEle. É nessa hora, queridos, que os pedestais caem por terra. É nessa hora que as plataformas, elas não valem nada, porque é sobre Ele. É nessa hora que tudo se torna insignificante, secundário, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu só quero estar na história dEle. Eu só quero estar atrelado aos sonhos dEle, aonde eu me encaixo para que aquilo que o Senhor quer fazer aconteça. Esses dias eu estava contando, né? Eu gosto muito de filme de aventura. Minha versão predileta. E o que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto é as trilogias lá do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Gosto muito. Daí a gente estava falando lá, conversando com algumas pessoas a respeito de algumas coisas, que eu não vou falar. E daí o Senhor dos Anéis, ele começa lá, né, com o Hobbit, que ele ia carregar o anel. Ah, querido, já faz anos, então se você não assistiu, paciência. Meu Deus, 10 anos aí, sei lá. Não vem, spoiler, pastor, é spoiler mesmo. Ele tinha que destruir um anel do mal, na montanha tal, não sei das quantas, tinha que passar por um monte de desafio. E daí começa o projeto, que é o primeiro filme, com a Sociedade do Anel. Pessoas que são levantadas para ajudar, né, o Frodo, o Hobbit lá, a levar o anel para destruir. E eles são os ajudantes, né, rei, espadas e tal, para proteger o menino. Só que a partir do momento... Está rindo? A partir do momento que eles transicionam para o próximo filme, o segundo, o primeiro termina com o Frodo indo sozinho, só com um amigo dele. E a Sociedade do Anel é desfeita. Nesse sentido. Por quê? Porque cada um daqueles, eles foram para um determinado lugar, para projetos específicos que culminaria com um propósito central, que era destruir o anel. Qual que é o propósito central? Destruir o anel. Qual que é o propósito central do nosso chamado, querido? É Jesus Cristo voltar, é a noiva dele estar preparada. Então, se você está aqui, se nós estamos juntos por um tempo, se nós estamos aqui, a Sociedade do Anel, glória, aleluia. Mas de repente, acontece um momento que as coisas parecem que, não, eu não faço parte, não, você faz parte. Não, mas meu Deus, o Valdeir foi para lá e agora, como que eu vou ficar? Não. Tudo faz parte, são propósitos distintos, em locais distintos, em situações distintas, que vão corroborar, que vão se alinhar para que o propósito central, Jesus Cristo ser exaltado, as nações serem conhecidas por Ele, aconteça, querido. Então a Sociedade do Anel acabou? É claro que não. Ela se fortaleceu. E eu lembro que no final do filme do primeiro, né, o Frodinho indo embora lá, meu Deus, nós tínhamos que ir, vamos atrás. Não, agora nós precisamos ir resolver outras coisas. E que tem a ver com o propósito. Quem não viu agora vai chegar em casa e vai botar na Netflix. Nem sei se está na Netflix. Tá? Mas eu amo. E aqueles demônios, a hora que vem, passa a lança no pescoço deles, eu fico... Aquelas cabeças rolando, eu falei assim, eita Deus. É lindo demais ver os demônios
destruir. É sobre ele, gente. É sobre ele. E Melquisedeque, ele traz essa figura. Mas agora, do ponto de vista natural, que nós precisamos entender algumas coisas. Toda vez que Deus quer te abençoar na caminhada, ou para te fortalecer, para te revigorar para continuar, ou para te promover para o próximo nível, Ele vai agregar alguém na sua vida. Quem é Melquisedeque? Mas pastor, não tem quem apareça. Eu falei assim, daí quem era Melquisedeque? Abraão, ele não ficou assim, meu Deus, eu preciso me encontrar com Melquisedeque. Esse cara que sumiu, meu Deus, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o cara que eu preciso pegar dele a unção que ele tem. E eu preciso. Se Deus te mostrou, se Deus falou, amém. Agora, se não, parece que não tem, parece que na hora certa, no tempo certo, porque Deus está aqui de cima. Ó. Ele é o mesmo hoje, foi ontem e será. Nós estamos aqui no presente, no plano do presente, sim ou não? Deus já viu lá atrás, eu também, você, mas Ele já viu na frente. Então eu e você, meu Deus, eu preciso. E Deus já está vendo aqui, não, estou vendo o Melquisedeque aqui, mas é aqui que ele precisa aparecer. Então Deus não tem ansiedade. Ele vai aparecer aqui. No tempo certo, para quê? Para trazer um recurso específico, para trazer uma palavra específica, para trazer uma bênção específica, para liberar algo específico para a gente continuar a empreitada. Deus vai apresentar alguém, queridos, do nada. Mas quem é Melquisedeque no plano bíblico? É o cara que apareceu em Gênesis 14 e tem 3 versículos, 4 falando sobre ele. E depois? Davi fala em Salmos, um salmo messiânico sobre Melquisedeque, e um capítulo inteiro de Hebreus 7 falando sobre Melquisedeque. E Jesus sendo associado a ele. Queridos, quando Deus quer, e chegou o tempo para isso, e você está alinhado ao plano e propósito dele, na hora certa, alguém aparece, alguma coisa aparece, um recurso do nada. Porque para Deus não é do nada, já estava no plano dele, é só você que não sabia. Do nada aparece e aquilo que você nunca imaginou que aconteceria, acontece. Você recebe uma bênção de Deus, uma promoção de Deus, uma liberação de Deus, um recurso de Deus, para você continuar o propósito e chegar no destino que Deus tem para a sua vida, para que Jesus seja conhecido, porque é por causa dele. Olha aqui, você acha que Jesus vai comprometer o propósito dele por causa de mim e de você, ou por causa de uma falha técnica no curso da humanidade? Jesus não perdeu o controle, queridos. É por isso que eu tenho que entender, você tem que entender. Eu é que preciso estar alinhado ao plano dele, que é fazer o nome dele grande. Se eu estou atrelado, ele não vai comprometer o curso da história. Ele não vai perder o controle do negócio, gente. Está tudo milimetricamente calculado. Na hora certa o recurso vem. Eu lembro que numa das sentadas com o Dan, lá atrás, 1 ano e meio na mesa redonda, comendo assim, ele chegou para Marcelo, quando Deus quer promover alguém, ele apresenta uma pessoa. E eu não estou falando isso para parecer orgulhoso, mas com convicção do que Deus está fazendo. Ele disse isso para mim. Como que foi? Como que foi? Cara, eu tenho o poder do network. Pensa num cara que tem, sou eu. O poder da comunicação, da interpessoal, o poder do relacionamento, o poder da agradabilidade, o poder do sorriso estampado na cara. Esse sou eu. E é por isso que essa conexão se estabeleceu. É por isso. Queridos, eu não gosto de ser falso humilde, né? Falsa humildade, mas também as duas coisas estão erradas. Tanto a falsa humildade como o orgulho. Então eu tenho consciência do ponto de vista do temperamento, do ponto de vista...
Eu tenho consciência quem eu sou e das coisas que eu estou progredindo e que não é desculpa de temperamento para não progredir. Não tinha como produzir. Não tinha. Em um determinado momento da minha história, da nossa história, minha e da Ana Paula, da nossa história como igreja, Melquisedeque apareceu, queridos. Mas quem? Não tinha como ser produzido, não tinha como ser produzido. Tenho convicção disso, apareceu. Por quê? Por causa do Marcelo? Não, sabe por quê? Porque antes, no dia que o Dan veio aqui, que no outro dia a gente foi almoçar com ele lá em Santa Felicidade, ele foi orar por mim no restaurante e falou assim: Marcelo, não é por causa de você. Então nem enche a bola. Não é por causa de você, é por causa do propósito dele. Não tem a ver com você. E ele precisava falar aquilo na hora. Sabe por quê? Porque a gente às vezes está atrás disso. A gente está com as nossas almas às vezes meio fragilizadas e a gente precisa dessas validações, e não que elas não tenham que vir, mas a gente coloca no homem aquilo que é de Deus para as nossas vidas. A gente só precisa estar no caminho que Deus nos pediu para estar. Melquisedeque aparece. Se Deus quiser que ele apareça. Deus apresenta. E aconteceu isso com Abraão. Para quê? Para ele receber pão e vinho. Para ele ter uma visão futura de Jesus. Para ele já ter uma revelação do dízimo, que a lei foi instituída depois. Ele foi abençoado. Deus vai usar pessoas. Pode usar pessoas. Vai promover o líder. Promover o líder. Vem gente junto. Promoveu a igreja, queridos. Vem bairro junto. Vem cidade junto. O plano, o propósito é por causa dele. Jesus aí não tem problema no ego, não. Eu estou tentando evitar esses ditos na Bíblia aí, de que eu tenho um nome acima de todo nome. Eu estou meio lidando com o meu orgulho com isso. Ei, Jesus não tem, não. Ele foi até ele se esvaziou completamente. A partir do momento que ele se esvaziou completamente, pode vir a promoção que for, que nada rouba. Sabe por que você lida com orgulho, que eu lido com orgulho? Porque a gente não se esvaziou completamente ainda, gente. Ele se esvaziou completamente, aí pode vir o nome que está acima de todo nome. E ele fala, o nome que está acima de todo nome. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É sobre ele. O plano é dele, o propósito é dele. E Deus articula, gente. A gente só precisa estar alinhado. Agora não dá para falar assim, não, eu estou na dependência. A hora que Melquisedeque quiser aparecer, mas você está alienado. Porque às vezes a gente acha que essa espera, essa paciência tem a ver com esqueci o nome, tem a ver com alienação, mas e passividade. Quando eu não sou passivo? Quando eu estou imergido em Deus. Não estou fazendo nada. Ninguém, pastor não me chamou para nada, meu líder não me chamou para nada, não faço nada na igreja. Mas eu estou ali no modo Abacuque. Para quê? A hora que eu coloco o foguinho lá para alguém ver que eu estou, não, é porque eu estou, Deus receba. Eu estou por causa dele. E de repente no curso da história, Melquisedeque aparece, alguém aparece, alguma coisa aparece para o quê? Para Deus te colocar em evidência na história dele. Na história que é dele. E Melquisedeque já dá de cara recursos para Abraão. Pão e vinho. Recursos espirituais, queridos. O que é o sangue que nos justifica de todo pecado, nos purifica? Aquilo que nos impedia de acessar o lugar santíssimo, Jesus derramou na cruz. Abraão estava debaixo dessa condenação de pecado, queridos. Aí ele viu a promessa. Qual que era a promessa, queridos? Você acha que a promessa era Canaã que ele viu? Você acha que
Moisés, a grande promessa era Canaã. Queridos, aquilo era um lugar natural que simbolizava algo espiritual. O que Abraão viu foi Jesus, porque era sobre ele. Não era sobre um local específico, era sobre Jesus. O que Moisés viu foi sobre Jesus. Por que Moisés estava anos depois no Monte da Transfiguração? Em Jerusalém. Porque é sobre ele, queridos. Aonde o Senhor quer que eu esteja hoje, para que o teu nome seja exaltado. Aonde o Senhor quer que eu esteja hoje, para que o propósito, mas não sou eu que estou carregando o anel. Aí, mas eu estou lutando contra os demônios aqui, que se eu não barrar eles aqui, eles vão correr lá para o Frodo. É tremendo aquele filme. É entender aonde eu devo estar, no tempo que eu devo estar. E por que era o Frodo? Porque era o coração puro. Não se, enquanto uns iriam pegar aquele anel e iriam se contaminar maleficamente por causa daquele anel, o Frodo não, ele carregava, porque tinha o coração puro. Então, queridos, até isso, sabia? Às vezes tem gente que tem coração mais puro que a gente. E eu preciso, às vezes, estar na retaguarda. Não, mas ela que está carregando isso aqui, porque eu posso me contaminar. Se eu estiver no nível nela, eu posso me contaminar. Mas essa pessoa não se contamina. Mas eu entendo o meu propósito aqui de guardar o coração dela, guardar a vida dela, para que Jesus seja evidenciado. Para que Ele apareça. Dá pão e vinho. Símbolos da redenção, provisão, queridos. Pão é provisão, necessidade não vai faltar. Vinho é alegria. Olha aqui, tem uma das coisas que eu estou aprendendo nessa jornada agora, nessa estação, é em beber enquanto eu trabalho, queridos. É uma das principais coisas que eu estou aprendendo com o Danduque. Mas para mim é muito difícil, beber enquanto eu trabalho. Espera aí, pastor. Qual que é o meu trabalho? Um deles é fazer isso que eu estou fazendo. O que é beber? Beber do Espírito. A alegria do Espírito está aqui. Não é só sobre passar algo para vocês, é sobre eu desfrutar do Espírito aqui, enquanto esse algo de Deus está sendo passado para você. Desfrutar a caminhada. Então, te dou uma porção de vinho, que é um dos símbolos da alegria, da festa, da festividade. Para todo propósito há um recurso de alegria, queridos. Às vezes a gente pensa, porque olha aqui, quando os apóstolos lá falavam, meu Deus, a minha alegria é padecer por Cristo. Queridos, a gente acha, não, para cumprir o propósito eu tenho que me martirizar. E a gente foi criado por gerações assim, infelizmente, por falta de revelação. Tem que se martirizar. E quanto mais pesado eu passar, que está o propósito, mais a igreja vai ficar impactada, mais elas vão ter, meu Deus, olha que... Queridos, os sacrifícios, eles existem, mas os apóstolos entenderam isso tão profundamente que eles falam, é um prazer, é uma alegria. Aonde tem uma tribulação, aonde tem, meu Deus, não tem tribulação hoje. Queridos, olha para o texto lá. A minha impressão é que eles ficavam procurando tribulação. Enquanto eu e você ficamos fugindo delas. Eles ficavam atrás. Meu Deus, por quê? Porque o meu prazer, a minha alegria é padecer por Cristo. Então, quando eles morreram, queridos, Pedro de cabeça para baixo, na cruz, pode ter certeza, ele morreu alegre. Se esse for o propósito para alguém aqui, tem que ser com alegria. É fácil, pastor, você está falando aí, parece bonitinho. Não, por isso que eu estou falando que é uma das coisas que eu estou aprendendo. A desfrutar. Mas é desfrutar do Espírito. Aonde eu estou? Estou aqui, estou lá. Desfrutar por quê? Porque é um recurso de alegria para a caminhada, querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, não deu certo hoje. Hoje eu vi o louvor, estava desalinhado. Eu cheguei, a lâmpada queimou. Não sei o quê. Quantas vezes esses tipos de coisas me tiraram do prumo? Quantas vezes? Aconteceu.
Foi uma falha de organização minha? Muitas vezes sim. Ah, não foi, aconteceu, então agora vamos administrar, porque a alegria não pode ser roubada. Então ele liberou recursos, pão e vinho, para Abraão. Recursos específicos para ele cumprir o propósito. É sobre Jesus, é sobre Jesus. Jesus está falando, olhando assim, falando assim, o Sérgio precisa de um recursinho aqui. Agora é emocional, preciso liberar porque aqui o meu nome vai ser exaltado nisso, então aqui, Sérgio. Deus não nos usa no sentido pejorativo da coisa, mas ele é de abuso, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos usados por Ele. E essa é a grande sacada, esse é o grande privilégio. Você estar no centro da vontade dEle para que Ele faça. O que aconteceu agora 2 semanas atrás, na vinda do Doug. Tem o Dan e tem o Doug. Vai ser os 3 porquinhos daqui a pouco. Dan, Doug, mais... O que aconteceu? Como aconteceu? Foi produzido? Foi alguém que... Eu cheguei na conversa com ele e falei assim, eu nunca ouvi falar de você, mas não assim desleixando da pessoa, entendeu, gente? Porque, inclusive, ele tem muito mais expressão ministerial do que eu. Falei, eu nunca ouvi falar. Mas como que as agendas se encaixaram? A gente vê o propósito, as agendas de Deus se encaixando, queridos. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado. E Ele vai nos dando a oportunidade de nos alinhar àquilo que Ele quer fazer por causa dEle. Por causa do reino dEle. E, consequentemente, por causa das pessoas que ainda precisam ser salvas e libertas. Como que aconteceu? Não aconteceu. Aconteceu, gente. E numa dessas momentos, a gente marcou aqui na sexta-feira o evento. Depois eu perguntei para ele se dava para ter um tempo para a gente almoçar junto. Fechamos a data do almoço também, que era na segunda-feira, o evento na sexta. Depois disso eu lembrei de um sonho de uma pessoa profética da igreja aqui, que tinha sonhado que um grande mover de Deus viria no primeiro dia, na primeira semana do inverno. E daí eu falei assim, parece que as coisas estão se encaixando de novo. Mas olha aqui, presta atenção que eu estou falando da caminhada. A gente tinha um projeto no início do ano, no final do ano, no início do ano, a respeito dos Estados Unidos, com a ida para lá com o Jefferson, Isabela. Todos estão cientes disso, né? Nós estávamos assim, Deus construiu tanta coisa, queridos, tanta coisa de meandros assim, que eu só estava na berlinda assim, Deus, agora é só a hora de pisar no Jordão, para ele abrir, para transicionar. Não preciso de mais testificação nenhuma, foi construído muita coisa. Só que o Jordão não abriu naquele momento. Que inclusive tem a ver com a questão da fronteira, né? A gente entendeu por aquilo que não era tempo de ir. O sábio discerne o tempo e o modo. Uma coisa é você saber o que Deus te falou, outra coisa é você entender também o tempo e o modo para executar aquilo. Então, junto com a palavra, a construção da palavra, não veio o tempo e o modo. Então, a gente segurou. Do ponto de vista desse projeto com os Estados Unidos, queridos, as águas de janeiro para cá ficaram paradas, profeticamente. No sentido assim, era tanta coisa, queridos. É sonho, visão. Ainda mais que eu liberei e falei assim, gente, lembra da historinha do quebra-cabeça? Eu falei, gente, você tem uma percepção? Fala para mim, não se intimide. Porque vai que para você não faz lógica nenhuma, mas dentro da construção que Deus está trazendo, para mim é a pecinha que vai colaborar. E veio. Lá. Depois águas paradas. Eu lembro que umas 2, 3 vezes nesse semestre eu perguntei, Deus, eu perdi o time disso, era algo que eu precisava fazer a mais que eu não fiz? E Deus me falou que não. Olha a questão de você estar alinhado
ao propósito de Deus. O que nasceu nesse tempo do ponto de vista da igreja, querido? A gente nasceu os 6 passos, nasceu o modo Abacuque. Querido, a gente estava passivo na situação, intensificamos a oração. Por causa disso, não, por causa dele. Aí você está alinhado. E as águas paradas totalmente desse ponto de vista do projeto para lá. Totalmente paradas. Nem um sinalzinho de fumaça, nem uma pequena nuvem. Inclusive, quando eu tentava falar alguma coisa com o Danduque, ele me falava assim, tem que ver. Basicamente é isso, que alguns brincam comigo, que às vezes eu falo isso para eles, tem que ver. Eu recebi alguns tem que ver do Danduque. Porque a mentalidade dele, ele falou assim, eu estou aqui tentando dar uma sinalizada ou outra, mas você precisa ouvir Jesus. Você precisa entender. Você é que vai tomar a decisão. Eu não vou. Em outras palavras, a interpretação é essa. Eu não vou tomar por você. Eu não vou dizer para você exatamente o que você tem que fazer. É você. E realmente, é como eu penso aqui com os meus discípulos. Não tem eu chegar para o Jeff, para a Isa, eu falei assim, gente, é isso, vai, ponto. Eu falei assim, agora vão ouvir Deus. Vocês precisam carregar uma palavra para esse projeto. Por quê? Porque na hora do aperto nós vamos estar juntos. Mas o que mais vai sustentar é a palavra de Deus que vocês receberam de Deus. Porque senão não é só eu me eximir da minha responsabilidade. Mas ela não é minha só. Isso é para qualquer decisão, e ele está certíssimo. E então águas paradíssimas. Aí culminou nessa vinda do Doug. Eu não tenho como trazer os detalhes aqui. Mas aquele vídeo que nós passamos assim foi meio que um derramar assim de fogo sobre nós. Percepções e contatos começaram a acontecer que não tinham. E a gente percebeu, a hora que a gente descobriu, o cara está na mesma cidade, né? Eu nem sabia que ele era discípulo do Dan, íntimo. Discípulo de dupla honra, o Dan falou para mim. O que é discípulo de dupla honra? É Eliseu para Elias, queridos. É o cara que... Só que eu descobri só depois. E mora na mesma cidade que o Dan, que é um dos locais que inclusive a gente está orando para ver se tem a ver com esse projeto. Querido, o projeto é dele. Tem a ver com os Estados Unidos? Tem a ver com uma região específica? A princípio tem. Mas isso vai se disseminar para onde? Não sabemos, não tem. A luz que eu tenho é essa que eu estou tentando passar para vocês hoje. Mora na mesma cidade, a gente foi, conversou, teve conexões profundas. Eu falei assim, meu Deus, de águas paradas, o Senhor mandou, com fronteira fechada, alguém para dentro da minha casa. Para coisas específicas serem descortinadas e faladas. E a gente entender o tempo de Deus para algumas situações. Eu sei que foi o que foi aqui. Você recebeu, você que estava aqui, querido? Sim. Daqui de cima mesmo, ó. Os Hadouken foram jogados. E muitos receberam. Eu também. E a gente viu Deus construindo coisas. E Deus falou conosco a respeito de um tempo específico agora. E agora Deus falou. E esse tempo específico, Marcelo, não tem a ver com fronteira aberta, com fronteira fechada. É o tempo. Então, nós já tomamos uma decisão, a princípio, de que começo de agosto nós vamos fazer essa expiação da terra, que vai ser um tempo maior na terra, né? Nós, o Jeff e a Isa também, para esse tempo, inclusive com todas as conexões estabelecidas ali com eles, também quando passarmos pela cidade deles, de tempos de oração, discernimentos específicos. A princípio é 45 dias, é a luz que eu tenho, mas entendendo que é tudo sobre Ele. É tudo por causa dEle. Então eu só queria passar isso para vocês.
e tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus nos alimentou durante 1 ano e meio, de forma online. Então, talvez umas 2 vezes nesse período eu venha pregar aqui nesse telão para vocês. Talvez venha falar nesse período, né? Venha estar na célula. Então, tudo vai continuar. Você continuar sendo pastor, vai continuar discipulando, continuar liderando as pessoas aqui. Tudo. Pastor, e se precisar de um atendimento específico, muito urgente, que eles não puderem, quantas vezes eu fiz nessa pandemia? Online. Sabe o que mostrou para nós essa pandemia? Não há barreiras. Não há fronteiras. Não é sobre estar no lugar, é sobre Filipe estar no avivamento em Samaria e de repente ele parar num caminho deserto para abençoar uma pessoa. Ah, porque você atendeu o chamado, agora eu vou economizar a passagem aérea que ia demorar umas 8 horas para você chegar em outra cidade. Agora você vai ser transladado para outro lugar. Por quê? Porque é sobre mim e o meu propósito, é sobre as pessoas que eu quero abençoar, aonde eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. E quem eu quiser usar e estiver alinhado, vai acontecer e vai fluir, e vai... Então, a respeito desse projeto, é isso que está decidido, né? A gente ainda não comprou passagem e tal, porque hoje é 4 de julho, né? É o feriado americano, o dia da independência americana. Diz que o Biden vai fazer um pronunciamento, vai que de repente abre as fronteiras e o caminho fique mais fácil, né? Mas, como for, se for dentro de uma baleia, queridos. Eu falei, eu acho que, não sei, no modo Abacuque aí. Jonas quis ir para Tarsis, teve que gastar dinheiro do bolso. A hora que, de repente, ele entrou no centro da vontade de Deus, ele colocou numa baleia, não pagou nada, ficou quentinho e parou no lugar que precisava parar. Foi desse jeito, simplesmente porque ele estava submetido. Agora me joga para o mar, sou eu o problema aqui. Ponto. Faz o que o senhor quiser. Então, estamos num reboliço de várias coisas, mas Deus tem dado graça. Nós vamos fazer a ordenação ministerial no final do mês. Eu estava esperando ver se a quantidade de pessoas poderia ser maior, né? Porque cada um dos ordenados acaba trazendo familiar que não é da igreja e tal. Eu estava querendo, né, uma liberdade maior, mas é a luz que a gente tem para o tempo que a gente tem. Então, eram os passos que a gente já iria dar. E vamos fazer tudo no final de julho aí. A gente vai passar a data. Amanhã eu vou sentar com o pastor Marciano, ter um tempo com ele também. Pós-Covid, que a gente não teve, né? E vamos alinhar algumas coisas. Já abençoaram, né? Consegui, por isso que não precisei sentar pessoalmente. Falei, né? Pelas vias que nós temos a oportunidade de falar. E está sendo uma benção. Então, para todo sonho de Deus, que é dele, para todo propósito de Deus, que é dele, ele libera recursos no tempo certo, na hora certa. A gente só precisa estar alinhado àquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. Amém, gente? Se coloque em pé onde você está. Eu quero usar o símbolo da ceia hoje para a gente entender tudo aquilo que Jesus fez, que é sobre ele. Que é por causa dele. E que, porque é por causa dele, que é porque é sobre ele, ele mesmo libera todas as coisas para que nós cumpramos aquilo que é para a glória do nome dele. E o que ele mais fez de precioso, queridos, foi
se entregar ali na cruz do Calvário, derramando seu próprio sangue. Há recurso maior que ele liberou do que entregando a sua própria vida. Tudo está disponível para mim e para você acessarmos da parte dele, para que o plano dele, o propósito dele, o sonho dele seja liberado. Eu e você só precisamos, queridos, estar dentro do centro da vontade dele. Porque a hora que ele quiser te trazer alguma coisa, falar alguma coisa, apresentar alguém, ele vai fazer no tempo dele. E todos os recursos serão liberados por ele. Feche seus olhos aí onde você está.